Olá, boa tarde. Boa tarde. Jornal da Cultura, primeira edição desta quinta-feira, começa agora. Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Rio de Janeiro caça habeas corpus e ex-presidente Michel Temer terá que voltar hoje para a prisão. A internet já faz parte da vida diária de mais de 100 milhões de brasileiros e a maioria dos internautas é das classes mais pobres. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o sistema atual de previdência no Brasil está falido e é uma fábrica de privilégios. Falta de acessibilidade transforma calçadas das cidades brasileiras em verdadeiros muros para pessoas com deficiência. Nicolás Maduro manda prender o vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e Estados Unidos. Nos últimos 10 anos, a internet mudou a vida de milhares de brasileiros de todas as classes sociais. Hoje, o perfil desse internauta é muito diferente e as maiores mudanças aconteceram nas classes mais pobres, que hoje representa quase 80% do total de usuários da rede no Brasil. O mundo online já faz parte da rotina. O Jebson usa a internet para tudo, mas nem sempre foi assim. Ela traz muitas ferramentas que eu consigo utilizar. Que antigamente eu não teria acesso, eu teria que me deslocar para ir até uma biblioteca, eu teria que comprar livros que são caros, né? E hoje a internet ela me dá tudo isso de graça. Em dispositivos móveis ou computadores, os brasileiros estão na internet. São 130 milhões de pessoas com acesso à rede, o equivalente a 3/4 da população. Isso é o que mostra uma pesquisa que traça o perfil do internauta no país. Se engana quem pensa que o estereótipo é o jovem de classe média com equipamentos modernos. A realidade é bem diferente. Segundo o estudo, 78% dos que estão na internet são das classes C, D e E. 3 em cada 4 internautas com 25 anos ou mais não têm ensino superior. Entre os internautas mais jovens, o grau de penetração da internet é praticamente igual entre os mais ricos e os mais pobres. Quando você pega o perfil majoritário dos internautas acima de 50 anos, 2/3 pertencem à camada mais rica da sociedade brasileira, 2/3 pertencem à classe A e B. Portanto, se você está falando com o internauta mais jovem, você está falando com o internauta mais popular. Com o internauta mais velho, você tem uma concentração maior de internautas da classe A e B. Para o presidente do instituto responsável pelo estudo, a internet ajudou o brasileiro a lidar com a crise. Há 10 anos atrás, nós também vivíamos uma crise econômica. Imagine um sujeito que há 10 anos atrás tinha acabado de comprar um carro e estava pagando as parcelas desse carro. Ele tinha ficado desempregado, ele tinha que rapidamente vender o carro para não ficar com o nome sujo. Hoje, graças às novas tecnologias, ele vira motorista de aplicativo. Hoje no Brasil, mais de 17 milhões de pessoas têm algum tipo de renda que vem na internet. Para jovens como o Jetson, o acesso à internet pode mudar a vida. Através da internet a pessoa ela pode encontrar um mundo diferente, né? Então ela tem acesso à informação, ela tem acesso a outras pessoas, ela consegue estar estudando outras línguas, né? Está se conectando com o globo inteiro através dessa ferramenta. E isso muda a realidade de uma pessoa. Em um mutirão da Defensoria Pública de São Paulo, as pessoas podem tirar dúvidas sobre como e onde conseguir remédios de graça na rede pública de saúde. O atendimento é realizado hoje e amanhã na Lesp. Quem tem outros detalhes para a gente é a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Oi, Ana, boa tarde a todos. Só para localizar primeiro, o mutirão acontece aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que fica bem ao lado do Parque do Ibirapuera. O mutirão é hoje e amanhã, da 1 às 5 da tarde. E ele serve para quem? Para quem precisa tomar qualquer tipo de medicamento para fazer um tratamento. O Rafael vai falar para a gente, a pessoa precisa trazer o pedido médico que comprove que ela precisa daquele medicamento para um tratamento. O que mais ela precisa trazer? A Defensoria atende a população carente, então é necessário trazer os documentos que comprovem a renda mensal familiar. A regra do nosso atendimento são as pessoas com renda mensal familiar de até 3 salários mínimos. Além disso, claro, os documentos de identificação pessoal, identidade, CPF e o comprovante de residência.
Esse mutirão é voltado principalmente para quem vai começar a receber algum medicamento. Mas muita gente, nós temos acompanhado, que recebia medicamentos de alto custo, principalmente transplantados e também pessoas com doenças crônicas, que pararam de receber porque o Ministério da Saúde parou de mandar esses medicamentos. Essas pessoas vocês também podem ajudar? Claro, a pessoa tem o direito ao tratamento de saúde, se esse direito estava sendo observado, que bom, deveria ter continuado assim. Tanto a Defensoria Estadual como a Defensoria da União têm esse papel. Os medicamentos de alto custo são de responsabilidade, como você colocou, da União, do Ministério da Saúde, mas também a Defensoria Estadual está à disposição para o atendimento, seja aqui no mutirão ou no nosso atendimento diário. Onde mais as pessoas podem procurar atendimento? No site da Defensoria, que é o defensoria.sp.df.br, tem a lista dos locais de atendimento. Aqui na capital, esse atendimento é agendado. Tem o 0800, que é o 0800 773 4340. Nesse telefone, a pessoa já agenda o atendimento, indicando se é um caso urgente ou não. Além disso, vai ser informada mais uma vez dos documentos necessários. Rafael, muito obrigada, bom trabalho. E é isso, né, Ana? Saúde para todos, porque é direito de todos. Perfeito, exatamente. Obrigada, Maria. Sem rampa, calçada é muro. Para chamar a atenção para a falta de acessibilidade nas cidades, artistas grafitam o meio-fio das ruas. Billy é cadeirante há 20 anos. Ele costuma dizer que para andar nas ruas, a pessoa com deficiência precisa ter determinação e coragem. Não dá para transitar pela calçada, eu tenho que descer e ir pela rua. Isso é praxe. Para andar em São Paulo, você tem que ir pela rua, então você tem um risco de segurança e tem que estar sempre atento com os carros. Ele ilustra essa saga com esta esquina. Na faixa, além de não existirem rampas, há 2 bocas de lobo. No lugar onde deveria ter a travessia de pedestre. Isso aqui é perigoso para qualquer um, não é que só impede a travessia de um cadeirante, mas uma pessoa pode tropeçar e cair. Se a calçada não tem rampa, o degrau se torna um muro, a guia é um muro. E aí a gente falou, então por que não pôr grafite, né, nessas calçadas? DLG, grafiteiro, anda pelas ruas olhando para o alto, pensando na arte em grandes muros. Mas hoje aceitou o desafio de encarar este outro muro. Meio complicado pintar no meio-fio, justamente pelo espaço, né? E é incrível como o que pra gente é pequeno e dificulta, eu imagino para as pessoas com dificuldade de acessibilidade, que é um obstáculo grande, né? Acaba sendo um contraste. O grafite dele ficou pronto em 1 hora e o artista torce para que ele dure bem pouco tempo. Sempre que a gente pode se expressar de alguma maneira que contribua com a causa de alguém, eu acho interessante. Espero que o mais rápido possível que puderem destruir ela e transformar em rampa, melhor. A campanha começou a invadir as ruas de São Paulo há 2 semanas e todos são bem-vindos para se engajar. Basta usar a hashtag sem rampa, calçada é muro. No Brasil, a gente já tem em outras cidades, Salvador, Recife, a gente tem um pedido de Curitiba também, então a gente está, o céu é o limite. Segundo o censo de 2010, em todo o país, menos de 5% das calçadas são acessíveis. Aqui em São Paulo, são mais ou menos 9% das calçadas apenas que têm rampas. Um detalhe. Sabe ali aquele bar onde nós grafitamos hoje de manhã o meio-fio para chamar a atenção sobre a falta de rampa? Pois é. O gerente ali do bar me contou que quando eles reformaram a calçada, ele até tentou fazer uma rampa, mas foi proibido pela prefeitura. Porque era serviço da prefeitura, era só a prefeitura quem tinha que fazer o acesso. Um decreto do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, promete investimentos de 400 milhões de reais para padronizar as calçadas em 2 anos. Que a gente consiga um mundo mais justo para todos. Porque não é só para as pessoas com deficiência, são para todos. Todos um dia se tornarão idosos e terão mobilidade reduzida e o desenho universal com rampas, com acesso, ele atende a todos. Sobre a calçada em frente ao bar, mostrada na reportagem, a subprefeitura de Pinheiros disse que um fiscal irá ao local até amanhã para avaliar a situação e as providências necessárias serão tomadas. Estão abertas as inscrições para a Conferência na Prática, um evento gratuito realizado em São Paulo que ajuda universitários e recém-formados a entrarem no mercado profissional. Como as vagas são limitadas, tem um processo seletivo para quem quiser participar. O repórter Sérgio Colassino tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Serão 2 encontros. O primeiro, no dia 29 de julho, terá foco na gestão empresarial. O segundo é no dia seguinte, dia 30 de julho, e abordará o mercado financeiro. Esse evento é direcionado para universitários e recém-formados que terão contato direto com recrutadores e executivos das empresas participantes. Como você falou, para participar é preciso passar por um processo seletivo e cada um dos 2 dias de evento tem um processo diferente. Quem vai dar mais informações para a gente é a Ana Maíra Spadiari, que é diretora executiva da Fundação Estudar. Como que funciona essa seleção? Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos selecionar mais de 1.000 jovens, de acordo com o histórico pessoal, profissional, acadêmico que ele tem. Então, desde participação em projetos, pesquisa acadêmica, organizações estudantis. E ele também tem que passar por testes de lógica, vai passar por um vídeo de comunicação e testes de inglês. Estudantes e recém-formados em quais áreas podem se inscrever? Qualquer área de atuação. Desde que, claro, esse jovem esteja buscando uma atuação no mercado financeiro ou uma atuação em grandes ou pequenas empresas. E qual o diferencial que um evento desse tipo pode fazer para a carreira desse profissional? A conferência na prática, imagina que ela é como se fosse 30 processos seletivos em só um dia para esse jovem. Então, é uma oportunidade única para ele, de fato, conhecer um mercado muito grande, conversar com executivos, conversar com as áreas de recrutamento e entender se aquelas empresas fazem sentido para ele. A gente usa uma tecnologia interna de inteligência de dados que recomenda para esse jovem quais são as empresas que fazem mais sentido para ele. É como se fosse o Tinder da carreira. Então, para o jovem, sem dúvida, é uma oportunidade interessantíssima dele conseguir um lugar para trabalhar em que ele vai se sentir bem realizado. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Bom, as inscrições podem ser feitas até o dia 10 de junho pela internet. O endereço é napratica.org.br. Nesse endereço, nesse site, também você pode encontrar outras informações sobre essa conferência, sobre esse evento. Ana. Processo seletivo para 1.000 jovens, oportunidade, com certeza. Obrigada, Sérgio. O ex-presidente Michel Temer deve voltar hoje à prisão, depois que teve cassado o habeas corpus pela Justiça Federal de segunda instância do Rio de Janeiro. O ex-presidente afirmou que vai se apresentar à Justiça voluntariamente nesta quinta-feira, mas ainda não deixou a sua casa em São Paulo. Na verdade, os advogados pediram para que Michel Temer se apresente voluntariamente em vez de ser conduzido para evitar constrangimentos, como aconteceu na última vez, na última prisão, onde o carro que ele estava foi parado no meio da rua pelos agentes federais. O ex-presidente passou a noite aqui em sua residência, no bairro Nobre, da Zona Oeste de São Paulo. Ontem, a primeira turma do Tribunal Regional Federal da Segunda Região do Rio de Janeiro, o TRF2, cassou habeas corpus de Temer e do amigo dele, o coronel João Batista Lima, e determinou que os dois voltem à prisão. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no inquérito sobre irregularidades em obras da usina nuclear Angra 3. O TRF2 decidiu que apenas Temer e o coronel Lima voltem para a prisão. Os outros 6 acusados, entre eles o ex-ministro Moreira Franco, que foram presos no mesmo dia que Temer, em março, e também libertados por habeas corpus no dia 21 de março, deverão continuar em liberdade. O ex-presidente recebeu a notícia ontem à noite. Bastante abatido, ele falou com jornalistas na porta de sua residência. Em primeiro lugar, decisão da Justiça se cumpre. Primeiro ponto. Segundo ponto, é claro que eu a considero inteiramente equivocada sob o foco jurídico. Eu sempre sustentei que nessas questões todas não há prova. Para mim foi uma surpresa desagradável. Além da ordem de prisão no caso da usina Angra 3, o ex-presidente também é réu na Justiça Federal de Brasília, no caso que investiga o decreto dos portos que teria beneficiado empresas do setor. O ex-presidente, o coronel Lima e um sócio dele tiveram 32 milhões de reais bloqueados pela Justiça Federal nesse caso. Comissão do Congresso derrota o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e aprova a retirada do COAF do Ministério da Justiça. Por um placar de 14 votos a 11, a Comissão do Congresso, que analisa a medida provisória que alterou os ministérios, aprovou hoje a transferência do COAF para o Ministério da Economia. O juiz Sérgio Moro defendia manter o órgão de fiscalização financeira na Justiça para facilitar as investigações sobre o crime organizado e a corrupção. A decisão da comissão pode ser revertida no plenário da Câmara ou do Senado. E por um placar apertado de 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu que deputados estaduais também têm direito à imunidade de prisão prevista na Constituição e já aplicada a deputados federais e senadores. Na prática, as assembleias estaduais poderão reverter a ordem judicial de prisão dada aos parlamentares pelo Judiciário.
O juiz terá 24 horas para notificar a Assembleia sobre a prisão. A Constituição só permite a prisão de parlamentares em flagrante. De falar de tênis, agora falando de esporte, o Masters 1000 de Madrid, na Espanha, teve um pouquinho de tudo. Rafael Nadal passando sufoco para passar de fase, Bruno Soares e Murray já nas quartas de final e despedida de Davi Ferrer. Vamos ver. Olhos marejados, aplausos de pé e bandana ao centro da quadra. Pela última vez, o espanhol Davi Ferrer encerrou a carreira profissional ontem ao ser derrotado pelo alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo, por 2-0. Aos 37 anos, o vice-campeão de Roland Garros em 2013 disputou sua última partida como profissional em casa. Ele foi terceiro do mundo e conquistou 27 títulos. Foi tricampeão da Copa Davis em uma década dominada pelo Big Four: Andy Murray, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Foi o número 1 dos humanos. Aplaudido de pé pela torcida, o adeus do operário do tênis, como ele mesmo dizia. Em quadra, Rafael Nadal passou um sufoco danado para vencer um dos grandes nomes da nova geração e candidato a seu sucessor no saibro, o canadense Félix Auger-Aliassime. Mas foi tudo bem, 2-0 e ele está nas oitavas de final. Nas duplas, ao lado do britânico Jamie Murray, Bruno Soares se classificou para as quartas de final do Masters 1000, vitória por 2-0 sobre o japonês Ken Nishikori e o argentino Juan Martín Del Potro. É a primeira vez em 4 participações que Murray e Soares anotam 2 vitórias consecutivas na competição. Tudo bem, do tênis a gente vai para o futebol. Ontem a bola rolou pela Copa Libertadores, teve rodada decisiva também na Liga dos Campeões, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Primeiros gols da Libertadores, vamos ver. O Cruzeiro entrou em campo diante do Emelec com 100% de aproveitamento na Libertadores, classificação garantida às oitavas e liderança do grupo B assegurada. Mesmo assim, o time perdeu por 2-1. João Rojas arriscou de longe e pegou Fábio adiantado. O azar venceu o arqueiro. O empate veio com Sassá de canhota, com violência. E um pênalti no finzinho acabou com a invencibilidade da Raposa na competição. Angulo guardou. O Flamengo perdeu um caminhão de gols, passou sufoco jogando os últimos 30 minutos com o jogador a menos, depois que Pará foi expulso, mas segurou o empate por 0-0 com o Peñarol no Uruguai e está classificado para as oitavas de final. O Grêmio também está na próxima fase da competição. O Imortal venceu a Universidade Católica por 2-0 com gols de Alisson, belo gol, e Tassiano, que apenas empurrou para o gol vazio. E o Palmeiras terminou a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha. 1-0, venceu o São Lourenço em casa. Gol de Gustavo Scarpa em baita falha do goleirão. Veja a seguir, ao contrário do que se pensava, a obesidade cresce mais rápido em áreas rurais do que nas cidades. E ainda, a reforma da Previdência já é tema comum nas ruas, mas poucos ainda conhecem como podem ser os impactos. A gente volta bem rápido. A 7ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro acaba de expedir um mandado de prisão contra o ex-presidente Michel Temer e o coronel João Batista Lima. Os dois tiveram habeas corpus que os mantinha em liberdade, cassado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No mandado, a juíza Caroline Figueiredo autorizou Temer e o coronel Lima a se apresentarem até às 5 horas da tarde na sede da Polícia Federal em São Paulo. Na Venezuela, Nicolás Maduro manda prender o vice do presidente da Assembleia Nacional e aliado do líder da oposição, Juan Guaidó. Agentes de inteligência da Venezuela detiveram ontem à noite Edgar Zambrano, o vice do líder de oposição, Juan Guaidó, no Congresso, usando um caminhão guincho. Pelo Twitter, Zambrano afirmou que ele se recusou a sair do seu veículo e foi levado guinchado dentro dele, o que fez o governo dos Estados Unidos alertar para consequências se ele não for libertado. Esta foi a primeira prisão de um parlamentar desde que Guaidó tentou derrubar o governo de Nicolás Maduro na semana passada com um levante militar. Na terça-feira, a Assembleia Constituinte, controlada por Maduro, tirou a imunidade parlamentar de Zambrano e 6 outros parlamentares para que eles possam ser processados e acusados de traição, conspiração e rebelião. A oposição não reconhece as decisões da Constituinte e afirma que o Supremo foi aparelhado por Maduro e seus apoiadores. A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, que atualmente está sediada em Washington, declarou que a detenção arbitrária de Zambrano foi ilegal e indesculpável e ameaçou que, se ele não for libertado imediatamente, haverá consequências. O líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, disse no Twitter que o regime sequestrou o primeiro vice-presidente.
O Papa Francisco torna obrigatório religiosos denunciarem casos de abusos sexuais. O decreto do Papa, divulgado hoje pelo Vaticano, abre espaço para que a queixa de abusos possa ser feita diretamente ao Vaticano, caso necessário. Segundo o decreto, as dioceses também devem incentivar especialistas de fora da igreja a participar das investigações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusa a China de quebrar o acordo comercial. Ele ameaça retaliar Pequim com novas medidas econômicas e ainda se preocupa com a tecnologia de internet chinesa que será usada no Reino Unido. Apesar dos longos meses de negociações entre chineses e norte-americanos e dos sinais de que haveria um desfecho positivo, o presidente Donald Trump responsabilizou Pequim por impossibilitar a obtenção de um acordo entre as duas maiores economias mundiais. Na semana passada, Trump anunciou que a partir de amanhã vai aumentar a tarifa aplicada à importação de bens chineses de 10% para 25% e que vai aumentar ainda o conjunto de bens alvo desta taxa, incluindo produtos químicos, materiais de construção, móveis e alguns eletrônicos. O governo de Pequim reagiu afirmando que esse é um sério incidente político, que está pronto para defender seus interesses na guerra comercial, mas espera que os americanos resolvam os problemas através do diálogo em vez de medidas unilaterais. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo comentou a contratação da empresa chinesa Huawei para a nova rede de internet móvel 5G do Reino Unido. Pompeo disse que cada país tem o direito soberano de tomar sua própria decisão, mas os Estados Unidos querem garantias de que o grupo chinês não irá transmitir informações confidenciais para o governo de Pequim. O governo Trump vetou a atuação da Huawei no território norte-americano. O Comitê de Política Monetária manteve a taxa básica de juros da economia brasileira em 6,5% ao ano. Foi a 9ª reunião seguida em que o Copom manteve a Selic no menor patamar da história. No comunicado divulgado após a decisão nesta quarta-feira, o comitê citou a atividade econômica ainda fraca e a possibilidade de a reforma da Previdência não ser aprovada como riscos para a economia brasileira. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma na Câmara dos Deputados que o atual sistema de previdência do Brasil é uma fábrica de privilégios que tira dinheiro dos trabalhadores mais pobres em benefício dos mais ricos. O ministro participou da primeira de 10 audiências públicas marcadas pela Comissão Especial que debate o projeto de reforma da Previdência do governo. Paulo Guedes mostrou dados que justificam a necessidade da reforma. O ministro disse que o atual sistema está fadado à falência. Segundo dados apresentados por Paulo Guedes, há 40 anos a Previdência tinha 14 contribuintes por idoso. Hoje, há apenas 7 contribuintes por idoso. E quando os filhos e netos da atual geração for se aposentar, daqui mais de 40 anos, haverá apenas 2 contribuintes por idoso. Ainda segundo o ministro, o país vai gastar este ano 750 bilhões de reais com a Previdência, 7 vezes mais do que em educação, 4 vezes mais do que os gastos com saúde e é 3 vezes mais do que a soma com educação, saúde e segurança pública. A velha Previdência é uma fábrica de privilégios. É uma máquina de transferências perversas de renda. Ela taxa os mais pobres e transfere renda para os mais favorecidos. O nosso movimento em direção à nova Previdência é exatamente para mudar isso. Os dados sobre as distorções do atual sistema foram apresentados pelo secretário nacional de Previdência, Rogério Marinho. Ele comparou a média das aposentadorias do regime especial, do funcionalismo público e do INSS. Enquanto a média de aposentadoria de um funcionário no Legislativo é de R$ 29 mil, no Judiciário, R$ 19 mil, no Ministério Público da União, R$ 18 mil e no Executivo, R$ 8 mil, no INSS não chega a R$ 1.400. Com isso, do bolo total da Previdência, apenas 15% dos trabalhadores mais ricos ficam com quase metade de toda a arrecadação. A lógica aqui é a seguinte: os mais pobres se aposentam, em média, 10 anos depois dos mais ricos. Eu escutei uma palestra do Tafner, onde ele fazia uma figura de linguagem que ele dizia o seguinte: no Brasil, as empregadas domésticas se aposentam 10 anos depois da patroa. O peão de obra, 10 anos depois do proprietário da obra. Então, esse é um sistema injusto. E o que nós estamos propondo
é que todos tenham as mesmas regras e as mesmas condições dentro de um processo de transição. A maior parte dos brasileiros deseja que a reforma da Previdência aconteça, mas poucos conhecem a fundo a proposta do governo e o quanto as mudanças vão impactar o orçamento. Pelas ruas da maior cidade do país, muitos são a favor da reforma. A favor, porque vai aumentar o nível de confiança dos investidores, vai diminuir ou pelo menos regularizar as contas públicas. O Brasil já está com muitas pessoas aposentando, jovens, e com grande produtividade ainda a realizar. E precisa ser feita, é urgente. Eu sou a favor da reforma da Previdência. Por quê? Porque as contas públicas vêm sofrendo um déficit muito grande, né, já há algum tempo. E está na hora da gente começar a mexer onde precisa ser mexido. Mas nem todos conhecem a fundo as propostas da reforma da Previdência. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria aponta que o nível de conhecimento do atual conteúdo é baixo. Apenas 3 em cada 10 pessoas sabem das principais propostas em tramitação no Congresso. Entre elas está a aposentadoria com idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres, tanto para servidores públicos ou privados. O tempo de contribuição também sobe de 15 para 20 anos. Quem ganha mais pagará maior contribuição ao INSS, de 11% para 11,68%. E o benefício da prestação continuada, que garante um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência e idosos em situação de pobreza, cairá do atual um salário mínimo para R$ 400. As pessoas apoiam como ideia geral porque se fala muito que a reforma da Previdência vai melhorar as contas públicas, isso é verdade. Mas, por outro lado, né, elas não sabem muito bem qual é o conteúdo. Porque se elas soubessem o conteúdo da forma como elas vão ser afetadas, talvez elas não apoiassem tanto assim. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade dos entrevistados acredita que a reforma da Previdência é necessária. Entre os homens, a mudança é mais aceita, 6 em cada 10. Já entre as mulheres, o percentual cai para a metade das entrevistadas. A reforma também tem o apoio da maioria das pessoas com menor escolaridade e de baixa renda. O professor de Finanças Públicas da Fundação Getúlio Vargas acredita que a reforma é necessária, mas que a população mais pobre poderá ser a mais prejudicada. Então é importante fazer uma reforma da Previdência, mas o desenho que eles estão fazendo para esta reforma especificamente está afetando muito fortemente os mais pobres. Agora a gente fala de saúde. Ao contrário do que se pensava, até agora a obesidade cresce mais rapidamente em áreas rurais do que nas cidades. É o que revela uma pesquisa com mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Em um estudo de 33 anos de tendências em índices de massa corporal, o IMC, em 200 países e territórios, os cientistas descobriram que a população mundial está ficando mais pesada e que a alta é puxada por ganhos de IMC em áreas rurais, com o peso médio crescendo entre 5 e 6 quilos no período do estudo. Os dados foram publicados na revista científica Nature, que analisou dados de altura e peso de cerca de 112 milhões de adultos entre 1985 e 2017. Uma das conclusões é que as taxas globais de obesidade entre pessoas que vivem em áreas rurais estão crescendo mais do que as taxas entre habitantes de áreas urbanas. Em parte devido ao acesso dos moradores das cidades a alimentos mais saudáveis e a locais para a prática de exercícios físicos. Um dos líderes da pesquisa, o professor do Imperial College de Londres, Majid Ezad, disse que os resultados desse gigantesco estudo global vão ao contrário da ideia de que o maior número de pessoas vivendo nas cidades seja a principal causa da alta nos números de obesidade no mundo. Segundo o professor, as descobertas mostraram que precisamos pensar em novas formas de combater esse problema global de saúde. A alimentação dos filhos adolescentes é o assunto de hoje do Momento Papo de Mãe. Roberta já está aqui com a gente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Ana Paula. Roberta, quando os filhos são pequenos, eles rejeitam alguns tipos de alimentos, verduras, legumes, aí eles crescem, viram adolescentes, mas o problema continua. As preocupações dos pais continuam, viu? Nunca param, Ana Paula. Você sabe que os adolescentes, eles têm uma questão que eles não gostam de tomar o café da manhã. Eles pulam essa refeição, porque eles não têm fome de manhã, têm mais sono. Só que aí
aí eles ficam muitas horas sem comer e quando vão comer, precisa ver também se essa alimentação tem qualidade. Porque eles acabam comendo muito fast food, com muita gordura, com poucos nutrientes. Então a gente vai dar dicas, a gente vai trazer uma nutricionista com dicas de lanches saudáveis para esses adolescentes, né? Tem a questão também que eles têm muitas acnes, né? As espinhas. Então tem alimentos também para evitar as espinhas. Quem são os convidados? A gente tem foto também. Então, a gente recebe uma mãe que tem um casal de adolescentes. Eles comem direitinho? Mais ou menos. Vocês vão ter que assistir, porque mais ou menos. E o menino tem aquela coisa de comer muito, ter muita fome nessa faixa etária, né? E a gente recebe também uma ebiatra, que é o pediatra especializado em adolescentes. Então, ela vai falar aí tudo sobre essa questão da alimentação dos adolescentes. Uma curiosidade minha, como eles estão em fase de crescimento, deve ter alguma restrição alimentar ou não? Eles podem comer de tudo? Então, justamente é isso que a gente vai falar. Eles estão em fase de crescimento, então não pode ter essa restrição. A alimentação tem que ser balanceada ainda. Maravilha. Muito obrigada, até amanhã. E amanhã é sexta-feira, domingo, Dia das Mães, vocês devem estar recheadas de notícias, né? Então amanhã a gente conversa. Até amanhã. Um bom programa para você. E a seguir, a Rússia mostra todo o seu poderio militar para lembrar a vitória da União Soviética sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E ainda, a substância com propriedade terapêutica que é extraída da flor da maconha pode ajudar a amenizar sintomas em pacientes que sejam resistentes a tratamentos convencionais. Você já sabe, nosso intervalo é bem rápido, não saia daí. Se ontem a França comemorou o Dia da Vitória, hoje foi a vez da Rússia celebrar com toda a pompa e força militar sua data da vitória sobre o exército nazista na Segunda Guerra Mundial. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, abriu as comemorações carregando o retrato do pai dele, junto com milhares de soviéticos que levavam cartazes com imagens de seus parentes que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, Putin acompanhou a passagem de lançadores de mísseis nucleares intercontinentais pela Praça Vermelha, no dia em que o país fez sua exibição anual de poderio militar para lembrar a vitória da União Soviética sobre os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Em queda de aprovação enquanto o país atravessa o 6º ano consecutivo de queda na renda, Putin, cujo mandato termina em 2024, assistiu a milhares de soldados marcharem e colunas de tanques desfilarem num espetáculo que evocou a Guerra Fria. O líder soviético supervisionou a parada numa tribuna repleta de veteranos de guerra soviéticos, alguns dos quais usavam fileiras de medalhas e seguravam rosas vermelhas. Mas se no passado vários líderes mundiais compareceram ao desfile, neste ano chamou a atenção a ausência de figuras internacionais. O Kremlin disse não ter convidado chefes de Estado estrangeiros para o evento. Um tesouro arqueológico no Reino Unido. Dezenas de objetos pessoais de um príncipe do século VI foram encontrados numa câmara funerária. Achada há 16 anos, ela estava entre um supermercado e um pub, a leste de Londres. O conteúdo do que foi encontrado só foi divulgado agora. Os arqueólogos encontraram vasos e moedas de ouro, copos de vidro e um jarro, tudo sírios. Além de uma lira, uma espécie de harpa. Também havia no local um banquinho dobrável de ferro e uma espada ricamente trabalhada. 10 milhões de brasileiros sofrem com doenças que podem ter os sintomas controlados ou atenuados pelo canabidiol. Em 5 anos, os pedidos de importação à Anvisa quadruplicaram. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aprovou mais uma consulta pública sobre o assunto. Enquanto o tema não avança no Congresso, familiares conseguem os medicamentos através da Justiça. A Eduarda, de 11 anos, foi diagnosticada com autismo aos 4. Passou pelo nível severo da doença e teve que deixar a escola. Há quase um ano, um novo medicamento à base de canabidiol mudou o comportamento dela. Na primeira semana já teve uma diferença. Você já via ela mais estável, mais tranquila, prestando mais atenção. Se você falasse alguma coisa lá, oi, é de mim, é comigo, então você já via que tinha uma mudança. Um mês depois ela já era outra criança. Calma, tranquila, consegue ficar com as pessoas, não ficava antes. Se vocês estivessem aqui, ela estaria no quarto. A gente consegue sair de casa, a gente ficou meses trancada dentro de casa.
sem conseguir pôr o rosto para fora. E hoje a gente tem vida social, a gente vai em shopping, ela vai para a escola, a gente vai para a igreja, a gente vai para a ONG, mudou a vida, né? A cannabis medicinal não é vendida no Brasil. O uso e a legalização são polêmicos. A substância com propriedade terapêutica é extraída da flor da maconha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autoriza a importação de medicamentos à base de canabidiol desde 2014. As permissões são voltadas a pessoas físicas para uso próprio, em pacientes que sejam resistentes aos tratamentos convencionais. As solicitações de importação passam por uma análise que dura em média 25 dias. A Elizabeth precisou de ajuda de uma empresa especializada para vencer os trâmites da importação. Eu achei bem difícil, os termos eram muito técnicos, acabei tendo que ligar umas 4 vezes para a consultoria. O primeiro passo foi a consultoria, depois a consultoria, a liberação da Anvisa, a liminar com o advogado e depois a compra do medicamento. O advogado foi necessário para obrigar o convênio, mediante ação judicial, a pagar pelo medicamento. A família não podia bancar o custo, $600 por um frasco como esse, que dura 3 meses. De 2015 a 2018, o número de pedidos de importação do canabidiol aumentou quase 4 vezes. Existem indicações hoje de cannabis medicinal, principalmente para doenças crônicas refratárias. Uma delas seria epilepsia refratária, o autismo, Alzheimer, Parkinson, dor crônica, principalmente a dor neuropática, e pacientes usando quimioterápicos, não só pacientes com câncer. Se a gente juntar a epidemiologia dessas doenças, a gente vai chegar num número muito próximo a 10 milhões de pacientes. Então, são 10 milhões de pacientes que não têm resposta efetiva das medicações disponíveis hoje na farmácia. Existem projetos no Congresso sobre a regulamentação do plantio para fins medicinais ou pesquisa clínica. A Anvisa diz estar acompanhando as discussões. É uma medicação segura, que hoje o tratamento normal tem diversos efeitos colaterais e a segurança não é a mesma da cannabis. Então, devido à segurança do uso da cannabis medicinal nessas indicações, eu acredito que seja uma ótima opção terapêutica que deve sim ser acessível para esses pacientes. Eu sou extremamente grata, né? Porque mudou a vida dela e, consequentemente, a nossa. Agora 1h44, 45 para ser mais exato. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.